Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se passaram entre nós. Elas começaram do que nos foi transmitido por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever para você uma narração bem ordenada, excelentíssimo Teófilo. Desse modo, você poderá verificar a solidez dos acontecimentos que recebeu. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua força espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado. Conforme seu costume, no sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaram de ouvir. Estimados irmãos e irmãs, uma saudação muito especial a cada um que acompanha esta reflexão dominical. O Evangelho é a chave de leitura para a revelação de Deus na história humana. Jesus Cristo é a plenitude desta revelação de Deus. Não há mais o que esperar. Ele trouxe para todos nós a verdadeira, clara, transparente revelação de Deus. Veio até nós. Deus mesmo nasceu na humanidade, na nossa condição, para nos trazer de fato o caminho que devemos trilhar. A reflexão que hoje a liturgia nos propõe fala de Jesus que está na sua cidade, Nazaré. E nesta sua cidade, Jesus entra na sinagoga, faz a leitura de um trecho do profeta Isaías e, ao final, proclama isto: hoje se cumpriu aquilo que vocês acabaram de ouvir. O Evangelho nos apresenta isso. O que vimos também na dramatização nos apresenta este encontro. Jesus, no meio das pessoas, falando da palavra de Deus do Antigo Testamento. Jesus, portanto, sendo a chave de compreensão de toda a revelação do Antigo Testamento, de tudo aquilo que Deus nos revela,
apresenta hoje, neste trecho do Evangelho, algo muito importante. São atitudes. Aliás, Jesus, nós não temos apenas as palavras de Jesus, temos as suas atitudes, os seus gestos, o seu modo de ver as coisas diante da vida, diante das pessoas, dos acontecimentos. Então, precisamos olhar para Jesus como uma pessoa, não como uma personagem da história, uma pessoa viva, presente, que nos ajuda a compreender como aprofundar os acontecimentos, o sentido das coisas. O texto que nós ouvimos hoje, de São Lucas, e São Lucas começa dizendo que ele também vai escrever, depois de muita pesquisa, de muito procurar, de muito compreender, vai escrever também sobre todos os fatos da vida de Jesus. E isso vai endereçado a Teófilo, um amigo, um companheiro, mas pelo texto percebemos que é um presbítero, talvez até um dos bispos daquele período, que recebem esse trecho do Evangelho, ou o Evangelho de São Lucas, como, vamos dizer assim, como a fundamentação da sua vida, da sua opção de vida. E os primeiros versículos do Evangelho de hoje nos dão conta disso. Tudo aquilo que Teófilo aprendeu, ouviu sobre Jesus está neste texto que o evangelista envia a ele. Mas voltemos àquela preocupação deste texto que ouvimos hoje em relação a Jesus, a sua cidade, as pessoas com as quais ele convive. Jesus é um bom judeu, vai à sinagoga no dia de sábado, toma um trecho do profeta Isaías e lê. E ao final diz, como lembrei, hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Este é o finalzinho do texto. A disposição de Jesus para com as pessoas, para com aqueles que têm a mesma fé, em primeiro lugar, é de serviço. Jesus vai à sinagoga e levanta-se para ler um trecho do Antigo Testamento. Hoje nós dizemos que as pessoas que fazem as leituras na igreja são pessoas que estão a serviço da Assembleia Litúrgica e devem apresentar isso. Ou seja, não devem se ostentar porque fazem uma leitura na igreja, mas devem apresentar que são servidores ao fazerem isto, diante da Assembleia que veio para celebrar a sua fé. Jesus lê aquele trecho do profeta Isaías. Terminado de ler o trecho, entrega o livro ao servente e senta-se. Todos estão olhando para Jesus. E ele então diz, hoje se cumpriu o que acabais de ouvir. O que é que se cumpriu? O cumprimento de que o Messias veio, aquele trecho que Jesus leu, o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me enviou para evangelizar os pobres. E declina, vai colocando todas as funções ou missões que Ele deve realizar. Anunciar a alegria aos tristes, a liberdade aos cativos, um ano da graça de Deus. Então vejam, Jesus, quando anuncia isso, está servindo, está a serviço. Anunciar a palavra de Deus, para todos nós, é serviço. Não é uma função como qualquer outra. É um serviço que eu presto às pessoas, aos ouvintes, aqueles que têm fé, aqueles que buscam a palavra de Deus. Então nós, quando fazemos isso, servimos. Essa atitude de serviço de Jesus já apresenta, neste trecho do Evangelho, um pouco a conclusão da sua missão. Se ele veio para evangelizar os pobres, se ele veio para curar os feridos do coração, se ele veio para libertar os cativos, se ele veio para anunciar o ano da graça do Senhor, então ele é o Messias.
Ele veio para trazer este serviço a toda a humanidade, a todos aqueles que procurarem. Digo que isso já está dizendo a respeito da conclusão da missão de Jesus, porque as pessoas não vão aceitar muito isso. Aqueles que escutam Jesus falando tudo isso sabem a origem de Jesus e se perguntam, mas quem é este para falar isso desse modo? Aquele que lê o profeta Isaías na sinagoga, aquele que proclama aquelas palavras e ao final diz, isto hoje se cumpre para vocês, se apresenta como a referência da busca de Deus. Se quisermos encontrar Deus, a porta de entrada é Jesus Cristo. Porque é Ele o próprio Deus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. A porta pela qual nós podemos entrar e encontrar caminho seguro. Esse encontro com Jesus Cristo, no primeiro momento, pode parecer um encontro muito pessoal, um encontro muito tranquilo, mas é um encontro que vai nos comprometendo com a pessoa de Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, este encontro com Jesus Cristo, nós não premeditamos. Claro que nós vamos ao encontro dele, queremos nos encontrar com ele, mas quando nós decidimos no nosso coração que queremos esse encontro com Cristo, ele mesmo se antecipa e vem até nós. Vem até nós para nos servir, para nos trazer a palavra de vida, para nos trazer este trecho do Evangelho que acabamos de ouvir hoje. E nós podemos nos identificar. Estamos tristes, aflitos, angustiados, abatidos, desanimados, presos. Quem somos nós? Que tipo de vida nós vivemos? Ao ouvir este trecho do Evangelho, o Senhor Jesus Cristo nos apresenta esta possibilidade de encontrarmos ali a nossa identidade. Por isso, queridos irmãos e irmãs, hoje somos todos convidados a sentar aos pés de Jesus, ouvir a sua palavra, ouvir o que ele tem para nos dizer, ouvir o Senhor Jesus Cristo dizendo que pode nos curar, pode nos libertar, pode nos fortalecer, mas nós precisamos ir até ele, precisamos fazer este movimento de ir ao seu encontro. Nós já sabemos que nosso Senhor é aquele que salva e que nos indica o caminho para o Pai. Sabemos que Ele nos libertou da morte do pecado pela sua morte na cruz. Sabemos tudo isso, mas precisamos tomar uma decisão. Não basta apenas saber, é preciso agir, é preciso fazer aquilo que é a vontade de Deus, o nosso Pai. Ele não é o filho de José, O carpinteiro.